Eu acho que todo sonho de uma mulher é se casar. E não era diferente para mim, eu também tinha esse sonho. Me casei e a partir do momento que eu me casei, eu costumo dizer que o mal já entrou no nosso lar junto com a gente. Havia uma pessoa que fazia parte do nosso ciclo familiar e essa pessoa ela demonstrava claramente uma indiferença entre eu e o meu esposo. Ela já tratava de uma forma mais rude, com uma certa ignorância. Já o meu esposo não, ela já tratava de uma forma carinhosa, sempre defendia ele. E todo mundo me avisava, falava, olha Stephanie, eu acredito que essa pessoa tenha inveja de você. Só que como era uma pessoa muito próxima, eu não tinha essa visão sobre ela. Quando meu filho nasceu, ele nasceu prematuro, de 36 semanas. E o meu filho nasceu saudável, ele veio direto para o nosso colo. Só que quando a gente saiu do hospital já começou um segundo sofrimento. Meu filho passou por 5 pneumonias e junto com isso eu já descobri um segundo problema que era o problema da tireoide. Comecei um tratamento com um medicamento, eu usei esse medicamento por 1 ano e esse medicamento simplesmente não mudou em nada. Foi quando a médica decidiu trocar o medicamento. Comecei esse outro medicamento, cheguei a usar a dosagem máxima do remédio, juntando com antidepressivo e comecei também a ter muita arritmia cardíaca, então eu ficava com a visão turva, preta e cada dia pior. Cada dia mais afundada numa depressão, cada dia mais reclusa e sempre falando para o meu esposo que eu não queria mais ficar com ele. E eu me sentia muito mal com aquilo, mas eu não entendia porque que eu reagia daquela maneira. Então eu comecei a me tornar uma esposa ruim, uma mãe ruim, eu não dava atenção para os meus filhos. Onde eu pudesse jogar eles, eu jogava. Então eles estavam sempre com a minha sogra, eles estavam sempre com a minha mãe, porque meu esposo trabalhava. E eu nunca fazia parte da vida deles. Eu acho que, de uma certa forma, eu não queria que eles pegassem aquele sofrimento que eu estava sentindo para eles. Porque eu pensava em tirar a minha própria vida. Então eu ficava me perguntando, se eu chegar a esse momento e eles estiverem afastados de mim, eles não vão sofrer tanto. Então foi quando meu pai, vendo o meu sofrimento, decidiu procurar ajuda. E ele foi até uma casa de encosto. Chegando nessa casa de encosto, uma mãe de santo falou para ele que havia sido feito um trabalho de bruxaria para acabar com a minha vida. Essa mesma pessoa que já tinha essa inveja de mim, ela fez um trabalho para acabar com a minha vida. E esse trabalho foi dito que eu não passaria do ano de 2022. Eu contei para o meu esposo decidiu me levar na Universal. E quando eu cheguei na Universal, o pastor orou por mim. E naquele momento eu já senti uma paz. E todas as sextas-feiras tinha corrente de libertação. E ali foi quando realmente eu vi que a minha vida foi mudando. Eu comecei a ter mais paciência, eu comecei a conversar com meu esposo, coisa que a gente não fazia, porque eu não tinha essa paciência de conversar com ele. Comecei a ficar mais com as crianças e frequentando as reuniões, eu comecei a ter sede da palavra, eu comecei a ter sede de Deus. Comecei a buscar muito mais, comecei a me dedicar às coisas de Deus. Então, todos os dias eu comecei a ler um versículo, por mais que eu não entendesse, porque eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, por mais que eu não entendesse, eu comecei a ler um versículo, ia na internet, pesquisava o que significava, o entendimento daquela palavra. E eu fui cada vez me aprofundando mais. E uma reunião eu comecei a buscar e eu tive uma oração sincera com Deus. Eu falei para Deus, meu Deus, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu entrei. Eu quero sair daqui uma nova criatura e se o Senhor entrar dentro de mim, eu prometo que a partir de hoje vai ser tudo diferente. Eu vou me dedicar e eu só quero que o Senhor esteja comigo, porque se o Senhor estiver comigo, eu vou ter força para continuar. E a partir daquele momento, eu senti o abraço de Deus. A partir daquele momento, eu senti que Ele realmente estava comigo. E eu nunca senti uma paz e uma felicidade tão grande que eu senti naquele dia. Eu tive a certeza que eu tinha recebido o Espírito Santo. E a partir daquele dia, a minha vida realmente mudou. E essa pessoa que fez esse trabalho, que tem essa inveja, ainda continua no meu ciclo familiar,
Só que a inveja, o trabalho de macumba já não pega mais em mim. E a sentença que foi dada para mim em 2022, que eu não passaria daquele ano, realmente foi cumprida. Porque morreu a velha Stephanie, aquela pessoa depressiva, aquela pessoa com a saúde totalmente debilitada e com o casamento destruído. E nasceu uma nova Stephanie, com um casamento totalmente restaurado e abençoado por Deus, a saúde nova, como se eu fosse uma criança, e uma pessoa totalmente feliz e revestida com o Espírito Santo.